Oi, pessoal. Aqui é Rômulo Contígio. Esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver. Hoje com uma especialidade falando da proteção das mãos. Quero saber de você. Você faz o que para proteger as mãos? De que forma que você protege durante o trabalho, durante a sua vida no dia a dia? Meu convidado de hoje é Kleber Horato. Ele é especialista em vendas de equipamentos de proteção individual. Além disso, ele é conhecedor técnico de segurança também. Mas ele é um vendedor nato, apaixonado pela segurança, na Uniluvas. Nós vamos conhecer tudo sobre as luvas, quando elas surgiram, por que elas são tão importantes. Acompanhe o Mask TV nos nossos canais, no canal YouTube, dando seu like, se inscrevendo, super importante para a gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio. É isso mesmo, né? Oi, pessoal. Vou parar a gravação do Mask TV aqui um pouquinho só para deixar um recado para você. Quer divulgar sua marca, seu produto ou serviço? O Mask TV Podcast é semanal e já atingiu mais de 1,5 milhão de visualizações. Já conta com 113 episódios. E se você quiser apoiar ou patrocinar o nosso podcast, é só falar comigo. Eu vou preparar um plano de mídia especial que vai encantar a audiência com seus produtos e serviços. Acesse o link abaixo e fale comigo. Kleber, muito obrigado pela presença. Estou muito feliz de você ter encontrado um tempinho para a gente falar da proteção das mãos. Ótimo. Eu que agradeço, Rômulo. É um prazer, um privilégio estar aqui, poder compartilhar com todos, né, que estão aqui a especialidade, né, a responsabilidade que todos nós temos em proteger as mãos, né? Uma responsabilidade muito grande, os cuidados, né, que a gente precisa ter. Então, vou falar um pouco aqui, né, do passo a passo, do entendimento, né, que todos nós devemos ter para poder encontrar o modelo mais adequado para aquele risco ocupacional. Excelente. Bom, Kleber Horato, ele é supervisor comercial, especialista em vendas há quase 20 anos, faz mentoria de profissionais na área de segurança do trabalho também, para que profissionais que estão ingressando no mundo das vendas. Eu acho super importante essa possibilidade sua de capacitação. Eu sempre abro o episódio fazendo uma pergunta muito característica e eu vou fazer para você também. Quando que você chegou na Terra e por que você veio na Terra? Eu cheguei no dia 5/8 de 82, então daqui a pouquinho eu vou estar completando 43 anos. Sou casado, tenho uma filha de 7 anos e que com certeza estarão ligadas aí nesse podcast. Como que ela chama? Maitê, a minha filha, e Evelyn, a minha esposa. Que maravilha, vão estar assistindo. Com certeza. E você veio na Terra por quê? Olha, eu tenho comigo que a gente, depois que eu ingressei nessa área, Romulo, de segurança do trabalho, aumentou a minha responsabilidade, né, em proteger as pessoas. Então, a partir do momento que eu consegui ingressar nessa área, eu identifiquei a necessidade, né, de se ter um conhecimento vasto, né, e não raso, né, fazer com que as pessoas acreditem naquilo que a gente está passando. E a partir do momento que eu ingressei nessa área, eu comecei a ver que realmente Você tinha um propósito, né? tinha um propósito. Esse propósito era, eu garanto, eu vou até um pouco mais a fundo, não somente o propósito, mas uma missão, né? Uma missão de vida mesmo, porque quando eu estou perto de qualquer pessoa, né, eu sinto essa necessidade e essa responsabilidade, porque a mensagem que a gente passa, muitas das vezes, ela é uma regra, ela vira uma regra para quem está nos ouvindo e nos vendo, né? Então, aquilo que a gente passa, as pessoas multiplicam, elas multiplicam e levam isso adiante. Então, quando eu percebi isso, eu identifiquei, olha só, isso é um cuidado que eu não tenho só comigo, com as pessoas, com o time, com o meu time interno. Eu procuro sempre transparecer isso, porque a gente está falando com vidas, né? A gente fala com pessoas que querem sair do seu
ambiente de trabalho da mesma forma que chegaram, né? Protegidos. Então, isso é cultura, envolve diretrizes, processos, né? Então, quando a gente, até trazendo à tona a minha história, né, na segurança do trabalho, ela começou justamente em 2000, para ser mais real, Rômulo, ela começou em 2004. Quando você tinha 10 anos, mas o que você pensava em fazer? Porque agora em 2004 você já era adulto, tinha expertise. Mas lá em 92, por exemplo, você estava com Então, 10 anos. O que você aí, queria fazer da vida? na verdade, assim, meu pai, ele, até deixar um beijão para ele aqui também, que sempre foi um incentivador meu com relação a futebol, né? Então, meu pai, ele sempre me levou para cima e para baixo, sempre acreditou no meu potencial nesse sentido, né? Queria que você fosse jogador. Exatamente, né? Porque ele acreditava muito nessa linha, né? E eu também, até certo ponto, acreditava. Só que chegou um determinado momento, aí passaram-se alguns anos, né? 11, 12, aí aquela processo de transição, né? Realmente é isso. Daqui a pouco começa já a vir a responsabilidade, né, do âmbito profissional. Você precisa ter uma direção. E aí até que chegou um ponto, né, de 15 para 16, que eu cheguei e para mim mesmo eu falei, olha, eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar na minha casa. E sempre meu pai nunca restringiu, nunca foi muito taxativo a ponto de falar, não, você tem que estudar, você tem que jogar futebol, enfim, ele sempre deixou eu solto a ponto, ó, você escolhe aquilo que você quer para você. Ele tinha condições de sustentar a casa tranquilamente, Sim, sem necessitar de você. sim. Mas aí sabe aquela coisa, né, de satisfação De própria, contribuir, né? de contribuir, né? Então eu me senti na necessidade de entrar no âmbito, né, no mundo corporativo e começar a trabalhar, né? Até porque depois, como futebol, é difícil às vezes, porque é uma coisa muito de sorte, né? Uma hora você consegue um espaço e vira um grande jogador. Às vezes você vê grandes jogadores ainda sem nenhuma representatividade, ganhando menos de um salário mínimo, porque não tiveram o espaço necessário. Sim, É sim. como se fosse o artista, né? Exatamente. Eu acho que é uma junção, né, Rômulo, de sorte, de competência, de persistência, né, de oportunidade que é necessário, né, você estar com pessoas do meio, estar conectadas com pessoas do meio, né? Então, isso, infelizmente, eu sempre fui do network, né? Da comunicação. Da comunicação, de estar conectado com pessoas. Eu tenho muitas amizades, assim, né? Sempre tive isso comigo desde pequeno, né? Desde muito Você tem pequeno. contato com seus amigos ainda? Pouco, assim, da época, eh, tenho alguns e ainda fazem parte, né, do meu dia a dia, né, mas não como antes, né? A gente chega um determinado momento e você começa a ter novas responsabilidades e, inevitavelmente, você acaba se distanciando, procurando, acaba priorizando. O que é prioridade? Né? O que realmente é prioridade para mim agora? Daí vem família, vem casamento, vem filho, né? Vem a questão corporativa, né? Profissional, que você precisa se dedicar, abdicar de muita coisa, renunciar a muita coisa, né? Então é uma renúncia para poder chegar onde a gente chegou, até onde eu cheguei, eu renunciei bastante, eu abdiquei de muitas coisas, de muitos momentos com família, com amigos, no próprio futebol, né? Então são escolhas. É São verdade. escolhas que a gente inevitavelmente tem que ter. Quando você começou como estagiário em SST, foi lá Despertou. que despertou o interesse genuíno de você cuidar, de entender Isso. que a vida é importante. Exatamente. Na verdade, quando eu falei que realmente começou em 2004, né? Tá. Eu trabalhava numa companhia, né, no chão de fábrica mesmo, sabe? Aquele trabalho braçal, operacional. Foi uma oportunidade que na época eu tive. E aí eu comecei a perceber que aquilo não era para mim, né? Eu acho que uma percepção que todo mundo tem que ter, né? O que realmente você quer? Qual que é a sua aptidão? Então esse jeito articulado de ser, né? Então eu sempre lidei muito bem com as pessoas, sempre fui muito de conversar, de dialogar. E aí eu comecei a perceber que isso não era para mim,
né? Só que eu sempre cumpri com a minha responsabilidade de trabalho, todos os dias. Era num horário que não era muito bacana. Eu trabalhava das 2 às 10, naquele regime de 6 por 2. Então, ou seja, sábado, domingo, feriado, eu estava trabalhando. Só que daí, um amigo de sessão começou a fazer o curso e começou a compartilhar comigo o que era a segurança do trabalho. E aí me despertou. Eu falei, olha, talvez isso vai calhar e vai coincidir com aquilo que é o que eu penso e o que eu quero. E aí passaram-se alguns meses, eu procurei o curso e comecei a fazer, ali por volta de 2005. E aí fiz, chegou um determinado momento, eu procurei, sabe, aquela gana, aquela vontade de querer aprender mais, de querer fazer, de estar presente. Eu comecei a ter visões na empresa mais crítica, Claro. né, um olhar mais clínico, né, da visão, dos riscos, da operação, cuidados com as mãos, né, de uma forma geral, comecei a enxergar de uma forma diferente. Você fica mais sensível, né? Mais sensível. E aí eu comecei a ficar crítico com as próprias pessoas que trabalhavam comigo. Porque comecei a ver na teoria, no curso, o que era a segurança, o que ela representava. E o que de fato estava sendo colocado em prática naquele meu ambiente. Só que eu comecei a perceber que, eu falei, aqui, será que eu vou crescer? Até que um ponto eu pedi uma oportunidade, porque eu precisava estagiar, e esse estágio ele foi negado. Até por conta do horário, né? Então eu falei, olha, então agora é a hora de eu buscar novos ares. Criar coragem. Criar coragem e buscar novos ares. Aí foi quando veio a oportunidade na Gerdau. Então a Gerdau foi uma referência para mim. Uma referência mundial para todo referência mundo, mundial. né? Ainda mais no aspecto E, da assim, segurança. Uma gratidão imensa por todos os profissionais que eu tive acesso lá. Aprendi demais, né? Participei, né, de momentos com eles assim que foram importantíssimos para minha trajetória. E aí, quando no final do curso coincidiu com o fim do meu estágio. E aí, infelizmente, eu não fiquei. E quando eu saí, Romo, acho que é até importante para quem vai estar vendo esse podcast, principalmente os profissionais da segurança do trabalho, aqueles que são formados, ou que estão começando agora, ou que têm o pensamento de começar a segurança do trabalho. Quando eu saí, eu me senti preparado. Por quê? Eu tinha saído da Gerdau, uma referência mundial. Falei, olha, agora eu tô preparado para o mundo, né? E o meu pensamento naquele momento foi de indústria. Eu vou sair, vou começar a exercer a minha função como técnico de segurança na indústria. Seria natural, né? Sim. E aí isso em 2006 para 2007. 2007 inteiro, Romo. Eu, até meados ali, setembro, outubro, eu participei de algumas entrevistas, só o que estava pesando? Experiência. Eu não tinha experiência. Eu tinha a parte teórica, né, a experiência que eu tive, que eu havia adquirido na Gerdau, mas era pouco. Porque eu estava tendo contatos com pessoas de 10, 15, 20 anos na área. É interessante você falar isso porque todo o mercado, né, ele traz essa realidade para o primeiro emprego e é uma reclamação de muitos jovens. Exatamente. Você está preparado teoricamente, mas precisa de alguém que te dê uma chance. Exatamente. E aí eu perambulei, vamos dizer assim, por algumas oportunidades, mas infelizmente eu precisei, e aí fica uma dica importante, precisei dar passos para trás. E na época, o piso salarial era o chamariz do técnico de segurança, comparado a outras atividades, outras Sim. funções. E aquilo, ele me cativou no início, só que quando eu precisei dar passos para trás, eu falei, eu preciso me submeter a algumas situações que não vai ser do meu agrado, mas que eu vou precisar crescer com isso, como pessoa e como profissional. Foi quando eu assumi uma responsabilidade em outra empresa que não era como técnico de segurança. E assim, o mais surpreendente naquele dia foi quando, na entrevista, o encarregado me falou, Kleber, aqui
você não vai exercer como técnico de segurança. Eu estou vendo aqui que você é técnico, mas aqui você não vai ter oportunidade. Eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero simplesmente trabalhar para eu poder continuar em frente. Perfeito. Chegou, completou um ano, eu já tinha começado a minha gestão ambiental superior, e aí eu falei, olha, agora é o momento que eu tenho para dar sequência na minha vida, senão eu não vou conseguir a oportunidade que eu tanto quero. E aí foi quando apareceu a oportunidade no distribuidor, né, que é a Balasca, uma empresa Bem conhecida, né? conceituadíssima, né, que lá eu permaneci por 10 anos, lá eu aprendi, lá eu me desenvolvi, lá eu consegui alcançar um nível exponencial, assim como pessoa, como profissional. Tenho amigos até hoje, profissionais que estão aí no mercado, em todas as áreas. Foi uma escola, né? Uma Te escola, preparou. demais, demais. E aí, durante os meus 10 anos na Balasca, eu gerenciei uma linha de produtos, né, de detecção de gases, né, então, assim, para espaços confinados, né, NR33. E os meus últimos 3 anos, eu encabecei na verdade, eu atribuí a minha função à parte de proteção das mãos. E isso é muito legal, porque foi a forma que eu encontrei de aumentar o meu conhecimento, o meu network, a minha participação no mercado, porque eu estava, a princípio, dentro de uma caixa. E aquela caixa ela estava me deixando incomodado. Né? Eu falava, eu preciso me desenvolver, eu preciso atingir um nível melhor. Essa decisão, Rômulo, foi muito importante para mim, porque foi através dela, dessa minha decisão, que me credenciou a ter o contato com a Dupont, porque a Dupont ela é fornecedora da Balasca, e eu comecei a ter contato com ela. E através dela eu cheguei na Uniluvas. E aí a Uniluvas começou a minha trajetória em 2018. Então eu consegui virar a chave em 10 anos de empresa para poder startar uma nova trajetória na Uniluvas. Imagine você como técnico de segurança numa empresa que fornece equipamentos, o quanto isso agrega. Porque assim, não é só um conhecimento da parte de comunicação em vendas e marketing. Você tinha o expertise de conhecimento de uma norma, né? Sim, Da importância daquele equipamento dentro de uma estrutura. Exatamente. Isso agregava na hora da venda. Exatamente, sim. Eu costumo dizer, Rômulo, que assim, eu sou formado em técnico de segurança, não atuo como técnico de segurança, mas a minha linguagem me credencia a falar a mesma língua que um técnico, que um engenheiro, a participar de alguns processos internos, né? Então, eu consigo entender o contexto, né? Quando se fala em CIPA, em CIPAT, em workshop, em proteção, em NRs, de uma forma geral, a gente está na mesma linha de raciocínio. Então, você imagina uma pessoa que está do outro lado, olhando assim, eu estou precisando de um equipamento e estou conversando com um cara que sabe o que está falando, Sim. né? Mais do que as composições desse produto, mas não, ele está sabendo a quanto a legislação é necessária, ele está sabendo que eu preciso de algo específico e eu não vou ter um cara que tem uma outra função que vai tentar descobrir, meu Deus, qual é o equipamento que ele precisaria. Não, você já tinha isso? Sim, isso na palma da mão, na né? palma da mão mesmo. E aí, aí começa a minha trajetória na Uniluvas. Aí a minha trajetória foi um desafio, foi algo assim que eu acreditei muito no projeto Uniluvas, porque até então... Quanto tempo existe a Uniluvas? Uniluvas, ela nasceu em 2012, né? Então, uma empresa 100% nacional. Eu digo que 2018 para mim foi um divisor de águas. Por quê? Quando eu saí da Balasca, uma empresa extremamente estruturada, né? E aí quando eu entrei na Uniluvas, a empresa estava começando, ela não tinha o mercado que tem hoje. E aí o desafio maior foi o quê? Meu diretor, né? Mandar até um abraço para ele aqui, o Diego, né? Ele me fez o convite para poder participar desse projeto. Ele falou, Kleber, eu cheguei até você através da Dupont.
E aí eu quero que você esteja com a gente nesse desafio, nesse projeto, porque é um projeto audacioso. Um projeto que eu vejo assim que tem tudo para dar certo. E a gente quer contar com você no nosso time para poder crescer. Que convite maravilhoso. Foi. E aí eu respirei fundo e falei: estamos juntos, vamos em frente. E aí eu costumo dizer para todo mundo que eu converso que todas as ferramentas necessárias para eu poder desenvolver o meu trabalho eu tive. Então eu precisava do quê? Porque as pessoas lá atrás, quando eu falei que estava saindo para a Uniluvas, o pessoal Uniluvas? Quem é Uniluvas? Nem existe, né? Como você vai sair de um lugar Quem seguro, é né? Uniluvas? Eu falei, fiquei assim até com uma Claro, certa dúvida, mas ao mesmo tempo eu acreditei muito, também por conta da Dupont, porque a Dupont ela está por trás de todo esse projeto. claro. Então Fez a ponte, né? a Dupont é uma empresa centenária, uma empresa conceituadíssima no mercado, muito conhecida. E aí eu falei, a Dupont ela não ia acreditar em depositar uma confiança, um crédito em uma empresa, né, qualquer, Instável. instável, pelo contrário. E aí eu acreditei. E assim, Rômulo, eu arregacei a minha manga e falei, vamos lá, vamos em frente. E aí qual que foi a minha estratégia, né, pessoal, assim, né? Depois de todo essa garantia, né, de desenvolver um trabalho sólido, eu falei, olha, as pessoas conhecem o Kleber, né? Mas não conhecem o Uniluvas. O que eu vou fazer? Então eu vou usar essa minha expertise para poder entrar, ter a oportunidade nas contas, né, nas companhias que eu tenho acesso, para eu mostrar o meu novo trabalho. Certo. E aí foi através disso que eu comecei a trabalhar. Até porque quando o Diego te convidou, apesar da indicação da Dupont, ele não sabia qual que você ia entregar, né? Ele Sim, esperava, né? Ele sim, estava sim, te dando sim. uma oportunidade. Exatamente. Então ele buscou no mercado uma pessoa que conhecia, né, que já tinha uma bagagem de 10 anos, né, no mercado, voltado a EPI, mas não especificamente de proteção das mãos. Isso, no decorrer do tempo, eu fui aprimorando o meu conhecimento, eu fui ganhando um pouco mais de crédito, né? E aí a gente começou a conquistar alguns espaços, né? E aí a gente costuma dizer que a gente vai um pouco na contramão do que o mercado oferece, né? A Uniluvas ela é uma empresa, como eu falei no início, 100% nacional. A gente tem uma metodologia de trabalho customizado, um diferencial no mercado, né? Algo assim, como que a gente trabalha? A gente entende a necessidade, Romulo. Não é um mero vendedor. O que você ressaltou faz todo sentido, né? A gente não é simplesmente um vendedor de prateleira, eu pego aquela luva e forneço para o cliente. A gente entende a necessidade na íntegra. Então, eu tive contatos com empresas que têm, assim, recorrência com acidente com as mãos, derivados de qualquer tipo de atividades, né? Corte, temperatura, abrasão, impacto. Tá, mas qual que é a raiz disso? Foi o que a Ana te perguntou agora, né? Você vai no projeto, você não Exatamente. recebe o pedido de Não, quantidade, não, você recebe o projeto, o não, desafio. não, exatamente. E aí, qual que é a nossa preocupação maior? É levar para o cliente aquilo que realmente ele precisa. Para isso, eu preciso entender a necessidade. Então, isso eu trouxe durante o meu período de especialista, de campo, né, de entendimento, e agora na gestão do departamento. Hoje eu estou como gestor da área comercial, eu tenho um time por trás, e essa filosofia ela está enraizada. Ela está enraizada na nossa companhia.
Você também se especializou como coaching de inteligência Sim, emocional. Você fez você foi curioso no teu exatamente. aperfeiçoamento, né? É a questão nesse a gente precisa ter um controle emocional muito, muito grande, porque você tem que saber lidar com as E objeções. líder, né? Tem um time para tratar, né? Não só isso, mas no cliente também, né? As Claro. objeções, elas estão a todo momento, né? É o poder da negociação, o formato que a gente vai entender, né? O que o cliente realmente quer, o que a gente oferece, né? Os cuidados que a gente precisa ter em saber realmente o momento certo de oferecer um determinado produto, né? Então, hoje, 90% da nossa atuação ele está no end user, né, no cliente final, né? E aí eu costumo dizer que isso foi um mal necessário. A gente às vezes é questionado e principalmente por revendas, distribuidores, mas vocês atuam direto? Não, a gente não atua direto. A gente atua assim, não é que nós priorizamos a atuação direta, é que lá atrás foi um mal necessário. A gente precisou atuar diretamente no cliente em decorrência de demandas, de sustentação, vamos se dizer assim. A gente precisou porque, como? Quando eu entrei há 7 anos atrás, nós não tínhamos esse portfólio aqui. Claro. Toda a tua experiência adquirida anteriormente foi insumo para você. Essa estratégia toda de reformulação da cultura e dos movimentos da Uniluva, você foi trazendo, você foi colocando na mesa Sim, e sim. discutindo com Assim, eles. o Diego é um expert no assunto, né? Ele é um mero, assim, um desenvolvedor nato de luvas. Hoje o portfólio Uniluvas é desenvolvimento dele. é, e nós, do time, né, do time Uniluvas, né, seja ele comercial, técnico, nós ajudamos a trazer algumas situações de campo para a gente levar para a fábrica e desenvolver aquilo que realmente vai fazer sentido. Isso não quer dizer que não tem uma melhoria contínua. Não para por aqui. A gente vai trabalhando no sentido de entender a necessidade para saber se de fato está fazendo sentido para ele. Claro. Está protegendo contra corte? Está protegendo contra abrasão? Está sendo impermeável? Temperatura que você está exposto, a luva ela está suportando? Um trabalho proveniente de um arco elétrico? Então, todo esse entendimento a gente levou para dentro da fábrica, desenvolvemos o produto, entendemos o mercado e entregamos aquilo que realmente o cliente pediu. E depois você não pode simplesmente melhorar o seu produto baseado nas evidências da falha dele. Então, assim, você trabalha, você se antecipa. Você não vai Sim, esperar o cara do açougue cortar o dedo numa luva de aço e chegar para você e falar: pera, olha, essa luva não não, suportou. Não, não. eu vejo isso antes. Exatamente. Então, assim, lógico que a gente já tem o conhecimento Claro. e acho que o entendimento que eu falei anteriormente é justamente isso. Qual a exposição, qual a atividade? Então, assim, a gente procura conversar muito no tete a tete com o operador, porque é ele a pessoa que está à frente do processo, Romulo. Sim. Não adianta eu, de longe, como um especialista, um gestor, e falar contrariá-lo. Não, eu preciso entendê-lo, eu preciso ouvi-lo. O que você tem a dizer? Qual as suas queixas? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? Essa luva aqui, ela tem uma durabilidade X. Por quê? E tem outro ponto que é o seguinte: o colaborador, entre aspas, ele é obrigado a usar. Né? É uma norma, ele tem que usar. Mas você conversando com ele, porque às vezes ele tem um elemento, um EPI na mão que é desconfortável, que gera problemas na operação e que mesmo a empresa não ouve. Mas você, como elemento chave do fornecimento desse Sim, EPI, conversar com ele faz toda a diferença. exatamente. Então, assim, a partir do momento que a gente tem essa oportunidade, que a gente preza por isso, né? Na maioria das vezes, nem sempre, a gente tem essa Claro. oportunidade de acessar Mas você a cava isso, operação. né? Você vai Sim, atrás disso, então né? assim, através do quê? Da conexão, do network. Para mim, o cliente, você acaba criando um vínculo com ele que transcende
o lado profissional, Romulo. Então, a partir do momento, cria-se o quê? Uma confiança, uma credibilidade. E aí você tem recorrência. Você não faz uma venda só. Quando você consegue entender e principalmente ajudar o cliente a resolver um problema, porque ele tem uma dor. Claro. Ele tem uma dor e eu tenho a solução. Mas essa dor, aliado à solução, tem todo um caminho para percorrer, para saber se realmente, de fato, aquele modelo vai fazer sentido. Lógico, com algumas ponderações, né? Porque às vezes o cliente ele quer um produto e se eu não entender, eu acabo oferecendo algo que não seja condizente à necessidade dele. Então eu tenho que aliar proteção, a segurança primeiro, proteção e custo. Porque daí eu vou falar com outro departamento, que daí já vem o lado comercial, que é o entendimento. Quando se une, quando se tem a junção desses dois departamentos, o processo ele tende a evoluir de uma forma mais natural. Eu fico imaginando a habilidade de comunicação que você tem que ter, porque suprimentos enxerga números. Sim. E a área da segurança enxerga vidas. É. Como eu vou fazer com que o equipamento atenda à proteção de vidas no custo que suprimento, que não entende nada de segurança, vai exigir de você? Essa é a sua habilidade aí que você tem que ter para falar, olha, não adianta você querer um produto 0,0 centavos, né, que não vai resolver o seu problema, porque seus suprimentos, a sua área de compras exige ganhar em cima disso. Aí fica até uma dica para quem está na ânsia de querer vender a todo custo, né? Porque tem uma meta, Sim, tem eu a meta. tenho que atingir aquilo. O cuidado de se ter, e a minha sugestão é fazer com que você consiga colocar essas duas pessoas. Quanto mais pessoas envolvidas no projeto, Romulo, melhor. Porque vai haver um entendimento, né, do que realmente tem ali de target. Qual que é o seu target? Eu tenho o X, tá? Qual que é a durabilidade da luva que você utiliza hoje? Qual a aceitação do modelo? Eu estou falando de luva, Romulo, mas isso vale para qualquer outro produto. Concordo. Tá? Qualquer outro produto. Para que você tenha esse entendimento na íntegra. E você sabe que isso não acontece, né? A maior dificuldade é você bater na porta de suprimentos ou compras. Vem aqui, o gerente, eu quero explicar para você daquele pedido gigantesco que nós temos para fazer, mas eu queria te explicar que tipo de produto eu quero e para que ele serve. É aí que entra tudo isso. Você falou dessa conexão. Sim. Porque senão o cara está preocupado em bater o saving dele lá, Sim. de comprar algo que vai trazer economia. Exatamente. Mas se aquilo vai ser útil... Essa é um paradigma que a gente precisa quebrar. É verdade. A gente por isso que eu falo que a Uniluvas ela vai de encontro a isso. A gente não... eu falo para um time, e isso é algo que eu falei também, que eu volto a dizer, né, de uma forma até redundante, está enraizado no nosso perfil de atuação. É no DNA. É no DNA. Eu prefiro que a minha equipe faça um trabalho em uma empresa com excelência do que fazer 5 visitas no dia e sair assim, sabe? Sem nenhum resultado, né? Eu não cumpri o que eu gostaria de ter cumprido. Agora, quando você faz com excelência, a excelência o que é? Você entender, você ajudar o cliente, você contribuir, você entregar valor para ele, o que realmente ele gostaria de ouvir, identificar na empresa e na pessoa que aquilo ali vai realmente fazer sentido para ele. Então você é um gestor que desenvolve a sua equipe constantemente. Exatamente. Eu tenho essa preocupação em fazer com que seja interno ou externo. O externo, eu considero que a responsabilidade é um pouco maior porque é o tete a tete, é campo. E o interno né, ali no trato por telefone, através de mensagem, de um e-mail, né, da colocação do e-mail. E aí, Rômulo, eu trazendo para o lado de vendas é um processo. Vendas é um processo. Ao longo dessa minha trajetória, eu aprendi e busquei isso. Que para mim, eu ouvi
ouvia muito dizer, né, que quem fala demais, ele é um bom vendedor. Se ele não tiver se ele não tiver técnicas, ele não não é. evolui. Ele não evolui. Ele não evolui. Então, assim, e começa onde, Romulo? Começa no prospecto. Como eu prospecto, como que eu identifico um cliente que esteja de acordo com o meu produto? Como que você identifica as dores, né? Como que eu consigo prospectar? Aonde que está o perfil de clientes que eu preciso atingir? Então, hoje, após praticamente agora no mês de setembro, eu vou fazer 7 anos de Uniluvas. E a gente já conseguiu atingir um nível considerável de atuação em grandes companhias. E aí a gente tem alguns cases de sucesso, né? Alguns cases que eles são multiplicados. Sim. Então a gente consegue multiplicar isso. E que é um orgulho para você também. Exatamente. Então, assim, não só para mim, mas para a companhia, né? Claro. Olha a responsabilidade que a gente teve. Porque, assim, o trabalho que a gente tem, ele é árduo. Né? São idas e vindas, preocupações, que eu falei no início de renúncias, de abdicar por várias vezes, até hoje, deixar a minha família em casa em busca de um objetivo, um objetivo mútuo, né? Aquela característica de se ter algo de ser ambicioso. Eu acho que ser ambicioso é diferente de ser ganancioso. Claro que A ambição ela tem que andar junto. Ela te estimula, né? Te estimula. Então, assim, eu preciso ter um motivo, porque eu estou indo à procura disso. Né? Então, a gente alcançou esse nível, né, considerável de mercado, e a gente consegue multiplicar, né, isso. Então, é uma responsabilidade muito Hoje grande. O portfólio da Uniluvas gira em quantos produtos, mais ou menos? Olha, hoje a gente tem em torno aí de SKU, mais de 200 com certeza. Né? Mais de 200 SKU. Né? Então, desde um produto de baixo valor agregado, né, que são as mais convencionais. Quais são essas luvas? Luvas de algodão, né, 4 fios, com e sem pigmento, até uma luva para solda, né, que é uma luva mais robusta, que entrega um valor, né, que tem uma durabilidade considerável, né, que vai se pagar um preço elevado, mas a entrega também é compatível. Né? Então, a gente conseguiu entrar no mercado extremamente competitivo. Nós não estamos sozinhos, né? Claro, jamais estaremos sozinhos. Mas a competição aqui é saudável. Saudável, né? Saudável. Eu costumo dizer, às vezes em alguns eventos, a gente se depara com alguns concorrentes. Esses concorrentes são amigos que a gente já se encontrou, já trabalhou juntos, e a gente troca figurinhas. A gente se conecta, porque o objetivo final, Rômulo, ele é o mesmo, que é de proteger pessoas. É verdade. Eu tenho uma curiosidade. Quando um cliente, vamos falar grande, te pede um produto e você entrega, leva-se um tempo, porque toda essa durabilidade do produto vai fazer, e o lote que ele adquiriu vai fazer com que ele demore um pouco para fazer. Sim. Como que você mantém a relação? Porque, vamos supor, uma luva como essa deve demorar anos, às vezes, para poder ser trocada. Difícil, isso é difícil. A luva ela é um bem depreciável. Em decorrência do quê? De alguns fatores mecânicos, que envolvem abrasão, corte, rasgamento, perfuração, e agora de impacto. Né? Impacto diferente de prensamento, tá? Para deixar bem claro. Então, impacto, principalmente aqui no dorso da mão, proteção química, né? Então, manuseio com algum produto químico, derivado de petróleo, enfim, né? Óleo, graxa. Então, a rotatividade é grande. Exatamente. Então, você tem processo de solda, né? Que daí solda ponto, solda MIG, TIG, umas mais agressivas que a outra, solda sobre a cabeça, então tem uma exposição considerável. Então, assim...
Essa é a estratégia de hoje que um cliente busca seu, por exemplo, de você desenvolver a luva do Superman, aquela luva que não vai se desgastar. Não, Esse é o desejo de não, um. isso Não, não existe. não Isso não existe. existe. Isso Nenhum fica te deixar. pedindo isso. Eu quero a luva que tenha a Não, mais durabilidade o possível. que acontece? Às vezes, por nós termos essa filosofia, essa identidade de customização, de trabalhar na necessidade do cliente, às vezes acontece dele querer juntar vários riscos, né? E a proteção em uma só luva. Entendi. A gente procura fazer isso para que seja algo vantajoso, né? Para até otimizar a atividade, não ter a necessidade de ficar se utilizando várias luvas, né? Ter a necessidade de tirar, ele executa uma atividade aqui, daqui a pouco ele vai para outra, aí será que ele está usando a luva adequada, né? Então, a margem de erro aí é grande. Então, a possibilidade dele não usar a luva é considerável. Existe a possibilidade de sobreposição de luva, isso não aumenta, para deixar bem claro, não aumenta o nível de proteção da luva. Entendo. Ele dá uma falsa sensação de proteção, né? Quando você sobrepõe uma luva, eu vou sobrepor porque eu vou aumentar. Mero engano. Você vai até as empresas e participa de eventos Sim, para demonstrar o produto e todas as qualidades que ele tem? exatamente. Isso tem... as empresas, elas fazem, né, campanhas de proteção Se para as mãos, participa, né? né? Proteção para as mãos, para a cabeça, de tudo, né? Então, 28 mil acidentes por ano? exatamente. Então, assim, a gente participa, a gente leva o nosso portfólio, a gente intensifica a questão o porquê que existe as luvas, o porquê que tem essas características, quais são as normas que elas são submetidas, Ok. né? Quais são os níveis de aceitação, porque às vezes as pessoas, na maioria das vezes, eles acham que a luva tem uma nomenclatura, Rômulo, que é bem importante até enfatizar aqui, que as pessoas utilizam que a luva ela é anticorte. Anticorte, qual que é a impressão que dá, Rômulo? Que ela nunca será cortada, nunca vai passar por um corte ali. Não, ela tem resistência a corte. Ela tem níveis de aceitação. Então, isso entende-se o quê? Que em determinado momento Pode ser, ela pode ela pode cortar. Pode cortar, ela pode se danificar, ela vai se depreciar. Você tem um processo abrasivo que ela se desgasta de uma forma natural e ela fica mais vulnerável a um corte, a uma penetração, né, um pérfuro. Então, essa percepção, o colaborador ele tem que ter. Lógico que com treinamento, com conscientização, ele tendo isso, ele sabe o momento certo de descarte da luva. Quando você recebe uma não conformidade de uma luva, você tem um laboratório que imediatamente vai tratar daquele assunto para identificar por que aconteceu aquilo? Não, a gente avalia. Laboratório nós não temos internamente, mas a gente avalia quando ela não atendeu a expectativa daquilo que foi submetido. Ok. Então a gente olha a luva, ela foi testada porque ela é submetida. Quando ela é introduzida, qual que é o processo, né? Quando a gente identifica uma necessidade, a gente verifica dentro do portfólio qual que vai se enquadrar. Quando se enquadra, a gente disponibiliza alguns pares para teste. E aí esse teste ele é acompanhado, né, quando a gente tem a oportunidade de acompanhar em loco. Quando não, a gente passa essa responsabilidade para as pessoas acompanharem. E essa devolutiva, ela é dada periodicamente para nós. A luva durou uma semana. Ela está durando 15 dias, 21 dias, um mês. Ok, perfeito. Atingiu a sua expectativa? Sim. Por quê? Porque a anterior durava uma semana. Perfeito. E a gente avalia os critérios de avaliação e aí vai aumentando, né, a possibilidade de introduzir essa luva no processo. É muito legal você falar isso, porque eu que estou dentro das indústrias vejo muitas empresas, como a Uniluvas, oferecendo os test drives, fazendo com que as pessoas testem isso por vários períodos, para que ele se garanta daquilo que ele vai adquirir depois. Sim, sim, sim. Então, isso é necessário. E não há possibilidade de você falar, eu utilizava uma luva X, e qual que é a sua similaridade?
Nós temos a similaridade, porém a gente não é na íntegra que é necessário testar. Tem que testar para ver se realmente vai fazer sentido a inserção dessa luva no processo. E aí, fazendo isso, são dados importantíssimos para que a gente possa viabilizar comercialmente. Justificar lá para suprimentos que a luva, a princípio, que eles utilizavam durava uma semana e a nossa luva passou a durar um mês. E qual que é a relação que a gente faz aí para justamente fazer sentido, né? Então, essa é o nosso perfil. Interessante, porque talvez quem está acostumado só a vir aqui no podcast e ver um outro viés, que é o viés do comportamento humano no uso do EPI, hoje está no inverso. Está olhando o EPI como protagonista, Sim. a importância, ainda mais pela Uniluvas, que tem uma característica customizada, como você disse, de produzir os seus produtos de acordo com a necessidade do cliente. Sim. Então, isso faz uma diferença muito grande. Você hoje tem quantos colaboradores dentro da Uniluva? Olha, isso é um dado importante que eu costumo ressaltar. Quando eu entrei, Rômulo, em 2018, nós tínhamos por volta de 12 colaboradores. Hoje, passados-se 7 anos, 80 aproximadamente. Olha só. Parte fabril, né, de operação, né, nós temos eu costumo dizer que do início do processo até o final está tudo inserido dentro da fábrica. Se você tivesse que dar um detalhe de como nasce uma luva. Então, as nossas luvas são tricotadas, né? Vou pegar um exemplo aqui. Essa é uma luva feita em um material Dupont, Kevlar, né? Claro. Que é um material que resiste à temperatura, né? Essa luva ela é utilizada vou até colocar na minha mão para ilustrar de uma forma mais lúdica, vamos dizer assim, claro. né? Então aqui é uma luva feita em Kevlar Black. Então essa luva, como eu falei, é luva tricotada. Então assim, existe uma máquina que produz essa luva. Então ela é feita um setup dessa máquina. Então a gente coloca lá, automatiza, né, para fabricar 1000 pares. Qual o tamanho? Tamanho variado. Tamanho variado. 6 até o tamanho 11. Cada lote vai com o seu tamanho. Exatamente. Então, vai sair exatamente igual a primeira e a milésima. Tá? Então, ela é uma luva tricotada, ou seja, ela não tem costura. E vem pela matéria-prima da Dupont. Isso. Então, assim, hoje 90% do nosso portfólio tem Dupont. Ok. Tem Dupont, então... Essa é tricotada. E essa aqui, essa por exemplo? Essa é uma luva confeccionada, tá? Essa é uma luva para alta temperatura, mais voltada. Essa é uma luva premium que a gente tem, né? Uma luva... quando a gente verifica essas costuras, diferencia da luva tricotada, essa é uma luva confeccionada, tá? Então, uma luva que tem um nível de proteção altíssimo para corte, rasgamento, perfuração, e o que ela tem de diferencial é para risco de solda. Então, o pessoal pega para soldar com essa mão, tanto faz mão esquerda e mão direita. Ela tem uma particularidade que ela tem uma proteção interna, que ela não pega fogo de dentro para fora. Tá? Aí fica a dica, fica até aqui a possibilidade de vocês nos procurarem para até a gente conseguir explorar um pouco mais esse assunto. Como isso acontece. Como isso acontece. A gente até utiliza a Dupont. A Dupont, ela tem um laboratório onde lá a gente faz os testes de performance de luvas, de fogo repentino, de risco de corte, de perfuração. Então a gente lá faz um teste prévio, quando principalmente a gente desenvolve um modelo de luva novo. O lote de tecido chega, como esse, vai para uma mesa e tem um corte. Exatamente. Depois do corte, vai para uma costura. O primeiro passo é a tricotagem, né? A luva tem uma luva interna aí e ela é sobreposta com esse material externo, né? Então esse material aqui é um material ignifugado, ou seja, retarda chamas, que em decorrência dessa exposição, né, de solda, e temperatura de contato convectivo, de grandes massas de metal fundido, né? Então, são algumas situações bem relevantes.
de atividades assim que a gente vê muito em mineração, em siderurgia, né? Processo de fundição, enfim. Tá? Olha, excelente. Esse aqui, por É, exemplo, esse ela parece de jogador de futebol? esse aqui, quando a gente aparece... Corredor aqui a gente é motoqueiro, né? O pessoal fala. motoqueiro, Mas essa é uma piloto, luva, né? exatamente. Mas a finalidade dela, essa aqui é uma luva, é a Total Power, uma luva que a gente acredita muito, dentro do nosso share, é uma das principais, né? Junto com as demais, né? Tá entre as 10 mais dentro do nosso portfólio. Para situações de proteção mecânica, né? Ok. Né? Onde tem contato com óleo, com graxa, que tem a montagem de andaimes, né? Então é uma luva que a gente considera 3 em 1, que ela tem proteção mecânica, térmica e de impacto, né? Uma luva extremamente maleável, né? Uma ferramenta que cai em cima da mão vai ter uma proteção, Exatamente. né? Lembrando, né, que deixando claro para todos aqui que o EPI é o último, a luva ela é um item que vai amenizar o dano. É uma barreira, é a Uma última da barreira de hierarquia de proteção. controle. Exatamente. Então, assim... Eliminar a causa é o primeiro. Exatamente. Então, assim, aqui é a proteção individual, né? Então, aí vem os cuidados, vem treinamentos, a cultura da organização, Sim. enfim, né? Para que seja realmente colocado em prática aquilo que se deve colocar, tá? Tá. Você participa de feiras e eventos? Sim, sim. A gente... Essa já é bem áspera, né? Aí tem uma particularidade, tá, Romo? Essa é uma luva aqui que é uma novidade, tá? E, assim, tô Trazendo aqui. primeira mão aqui no seu podcast. Que maravilha. Essa é uma luva que o pessoal tá na expectativa de poder recebê-la, né? De a gente começar a desenvolver esse modelo, comercializar. Para quem que é essa luva aqui? Nas grandes companhias de energia de alta tensão, utiliza-se muito luva isolante, que é contra choque. Claro, Choque, alta tensão, né? E aí, qual que é a ideia nossa? A nossa ideia aqui, essa luva, é uma luva que ela absorve sudorese. Então, por incrível que pareça, né, quando você utiliza essa luva aqui, ela vai absorver e vai fazer com que não se tenha problemas ocupacionais. Dermatites, alergias. Né? Em decorrência do quê? Da atividade rotineira. Sim. Que gera-se aquele suor que vai desencadear esse problema, tá? Então, essa aqui ela vai ajudar nesse sentido. Quando se utiliza a luva isolante, ela é colocada, a nossa recomendação é colocar essa luva por baixo das luvas isolantes. Luvas isolantes, Rômulo, ela tem suas classes, né? Classe 0, 00, 03, 04. O que diferencia? A tensão, né? A exposição, o risco, né? E essa aqui, ela independe, a classe, ela pode ser colocada por baixo. E aí eu coloco a luva isolante a gente não fabrica, tá? Não temos dentro do portfólio, mas é uma realidade nessas companhias. E obrigatoriamente se deve colocar uma luva sobre a luva isolante, que é justamente essa aqui, Romulo. Essa aqui é uma luva arquitátil de cobertura das luvas isolantes. E aí eu coloco ela por cima das luvas isolantes. O que tem hoje, Romulo? Hoje, as luvas mais utilizadas são os de couro, né? E aí, as luvas de couro, ela tem as suas particularidades, as suas referências, os seus níveis de proteção, porém, ela não pode ser higienizada, ela molhada, ela enrijece, né? Ela não tem a maleabilidade que essa tem, a destreza. Então, essa aqui, ela tem uma compactação e vai se adequar perfeitamente à luva isolante. Então, essa aqui, pessoal, em primeira mão aqui no podcast, Mask TV aqui do Romulo, é uma luva que a gente pretende lançar nos próximos meses, e é uma luva que vai ser um divisor de águas aqui para nós. A gente acredita muito nessa luva. Quem sabe aí, mais cedo ou mais tarde, vocês aí vão tá recebendo a nossa estrutura, o nosso time, aí para poder apresentar para vocês. Excelente, excelente. Tem mais alguma que você queira antes de eu te perguntar sobre teus movimentos sociais? Essa aqui, por exemplo... Essa aqui é a... São bonitas, né? Exatamente, bem acabadas, né? Então, esse aqui é o modelo de entrada para essa aqui, tá? A gente evoluiu para essa aqui premium. Okay. Então, essa aqui é uma luva mais convencional,
que é para atividades também de solda, então não tão agressivas, né? Que daí ela se equipara aí aos modelos convencionais, tá? Ela também tem as suas particularidades, né? Mas principalmente o que a gente preza, Romulo, é por isso aqui, ó. Por essa destreza, essa sensibilidade, principalmente aqui na pinça. Porque esse movimento aqui, ó, ele é extremamente importante para quem está à frente dessas atividades. Então, essa maleabilidade e esse conforto é primordial nas atividades dessas pessoas, desses profissionais, né? Ah, olha, você tem toda a razão no que você está dizendo, porque eu, como consultor de cultura e comportamento, ouço milhões de pessoas dizerem que tiraram a luva por causa do desconforto. Exatamente. Ah, ela me tirou a sensibilidade, mas por que você tirou? Ela não é. E aí você está falando de que é um especialista. Então, assim, as empresas que estão te ouvindo agora têm que Sim. entender que existe um produto para determinada situação e que tem que ir atrás disso. Sim, sim. E evitar que aquele colaborador tire porque gerou uma dermatite, porque gerou um incômodo. Exatamente, isso. E aí, até a gente usa uma linguagem até muito comercial, né? Que é o cross-sell. Cross-sell, ele é uma forma de você apresentar, e aí existe uma diferença na distribuição. A distribuição, ela tem uma preocupação, porque o portfólio da distribuição é muito maior do que uma empresa fabricante de luvas. Na distribuição, você tem uma infinidade, né? Então, é desde um protetor auditivo até um equipamento autônomo. E aí, a gana, o vendedor ele tem que ter um cuidado na hora de poder apresentar o produto para não soltar tudo de uma vez, né? Você tem que ter um misto de cautela, de ambição, né? E cuidado do que você vai oferecer. Mas será que aquilo que você está oferecendo é realmente o que o cliente precisa? Vai de encontro, né? Vai de encontro? E aí é o upsell, né? O upsell, ele é você ter um produto, que eu falei aqui, e aí você conseguir oferecer algo que vai complementar. Então, aqui é um complemento, né? Eu estou oferecendo isso aqui, que é uma dor do cliente. E aí eu consigo oferecer, então, o meu ticket médio, eu consigo aumentar o ticket médio, né? Então, esses cuidados que a gente precisa ter. O downsell, ele é um formato que ele praticamente vem também de encontro à nossa realidade, que é muitas vezes o cliente nos procura para um produto. Só que talvez ele não tenha o target, o budget dele não condiz com esse modelo, mas ele precisa de uma Sim, luva precisa com essas resolver o problema. características. É. E aí entra o downsell, né? Então eu falo, eu não quero perder a venda. Eu diminuo meu ticket médio, mas eu mantenho a venda. Entendeu? Então, assim, concordou, Rômulo? Concorda que existe um cuidado todo que eu preciso ter comigo e com o meu time na hora de oferecer, de entender a necessidade. Então, ele precisa de uma luva com proteção a impacto. Só que o budget dele não é para pagar essa luva. Então, eu preciso Adequar. eu preciso diminuir meu ticket médio, mas eu não posso perder minha venda. E o cross-sell, para finalizar, o cross-sell ele é algo que você oferece, nada que, assim, você oferece essa luva e aí lá para a distribuição você vai oferecer um capacete, você vai oferecer um óculos, aí entra o distribuidor dentro do cross-sell. Do cross-sell faz sentido. Eu estou oferecendo uma luva que ele está solicitando, que é uma luva para solda, e atendeu a necessidade. Olha, e agora eu tenho um outro produto aqui que ele não pediu, que ele não procurou, mas que despertou o interesse através da minha sugestão. Eu tive esse cuidado. E aí vai o diferencial do vendedor, né? Do entendimento, daquilo que você vai oferecer, porque nem sempre, quando você fala demais, você, no final das contas, vai conseguir ter êxito. Você tem êxito a partir do momento que Você sabe o que está falando, né? que sabe o que está falando, entende o que o cliente... Porque tem o time certo. E às vezes eu falo muito para o meu time, eu falo assim, olha, o que é importante? Você começar e terminar um projeto. Terminou, começa outro. Não tente conciliar vários projetos, porque as frentes são diferentes. Eu estou falando com engenheiro, mecânico.
Engenheiro eletricista já é outra frente de trabalho. Engenheiro de segurança pode ser que ele vai pegar todas essas Agregar áreas. todas. Agregar. Técnico de segurança, ele está específico em uma área. Manutenção tem vários Várias segmentos. frentes. Então, eu preciso ter o cuidado de saber, porque senão eu começo vários projetos simultâneos e não consigo ter êxito em nenhum deles. 57 minutos de uma aula que você deu aqui hoje. Aula da arte de vender, de um produto que tem uma necessidade, mas que não pode ser despejado de qualquer jeito. Sim. De uma aula de valor organizacional, quando você fala da Uniluvas e da característica dela de customizar, de desenvolver as pessoas que estão ali dentro. Isso foi fantástico. Quem agora que estava ouvindo você, eu tenho certeza que ficou interessado em conhecer a Uniluvas. Excelente. Pela forma como você se posiciona. Eu acho que teu time está muito bem assessorado. Mas é aquilo que você falou, né? O estagiário lá atrás, há 20 anos atrás mais, olhou e agora vendas, porque você tem habilidade. Você desenvolve um projeto social Sim. junto de aula para jovens. Isso. É aula do quê? De vendas? Isso. De Eu habilidades de trago, eu falo um pouco do mundo da segurança do trabalho de uma forma geral, né? Então, assim, eu sou prova viva disso. Quando eu saí da minha formação, eu tive o primeiro pensamento de entrar na indústria. Só que eu entrei em vendas de EPI. Então, para você que tá entrando nessa área, que tem o objetivo, ou que Começando, saiu né? da indústria e está perdido, saiba que fabricante de materiais, seja ele qual for, fabricante, distribuidor, é requisito, é pré-requisito que se tenha uma formação técnica. É verdade. É pré-requisito. E uma formação técnica vai de 2 anos, 3 anos, não precisa de uma Exatamente. graduação E acadêmica. aí, o conhecimento você adquire na companhia. Sim. Porque você vai precisar conhecer o produto que está aqui, seja ela luva, um protetor auditivo, Qualquer EPI. qualquer EPI, para você conseguir vender esse produto. E aí você vai ter a linguagem. Então, a técnica, o conhecimento técnico teórico vai te credenciar a agregar valor para o produto final. E aí eu levo para as escolas que o conhecimento, né, a oportunidade ela é muito maior. Então, ele está na consultoria, ele pode ser um consultor, ele pode ser um palestrante, ele pode ser um vendedor, ele pode ser um gestor, um supervisor, enfim, ele pode ocupar qualquer posição em vendas de EPI. E detalhe, em questão financeira, até alcançar um nível muito maior do que você cumprir uma posição de técnica em segurança do trabalho dentro de uma companhia. Isso eu não estou dizendo, viu, Rômulo? Porque isso é aptidão também. Às vezes a pessoa entra no curso... Claro, é vocacional. É né? vocacional, ele tem aptidão para isso. Eu quero porque eu gosto disso. E eu também entrei com esse pensamento e acabei indo para outro caminho. Mas você está dizendo uma coisa extremamente importante para esse momento. Todo mundo que está ali acompanhando, Kleber, às vezes é um operador de máquina que tem aptidão para vendas, Sim. que tem aptidão para comunicação, mas não tem a coragem, não tem um incentivo para ir atrás. Agora, tem FATEC, tem ETEC, vai fazer um curso técnico de segurança e vai desbravar a possibilidade de vender um produto e mudar o patamar financeiro dele. Sim, muda consideravelmente. Eu sou prova viva disso, eu compartilho, eu falo para o meu time que conhecimento ele tem que ser compartilhado. Eu tenho uma frase, até para a gente finalizar, que é uma frase minha, né? O desejo de querer fazer algo não pode ficar à mercê das circunstâncias, mas sim das atitudes que te levarão ao caminho para o êxito. Entendi. Então, assim, eu não posso esperar as circunstâncias, homem. Eu não posso esperar o cliente vir até a mim. Eu não posso trabalhar só na forma do reativo, né? Do receptivo, muito comum na parte, no âmbito comercial, né? O cliente me contatou. Não, vai atrás dele, vai atrás da oportunidade, vai atrás das possibilidades de você aumentar o seu share. Isso. Né? Então, assim, eu coloquei até, assim, para finalizar, Romulo, eu falei da minha essência, Gerdau. Hoje, a Gerdau é cliente. Olha só.
Eu coloquei na minha cabeça, até como desafio, o ano passado eu falei, olha, eu preciso trazer a companhia, a Gerdau, para dentro da Uniluvas. Isso no final, lógico, nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, com o trabalho mútuo ali da equipe, a gente conseguiu fornecer, a gente está fornecendo com recorrência, né, para eles, já é um cliente considerável dentro da companhia, assim, mais um que a gente conquistou, né, e que a gente faz e está fazendo de tudo para conseguir mantê-lo, né, Então assim eu como os consigo outros. você nas escolas para educar, Exatamente. eu tenho você em palestras em CIPAT também para Sim, movimentar com as exposições dos produtos, eu tenho você numa relação direta com o fabricante e com o cliente sim, final, sim, né? sim. Sempre ali numa interface, então eu acho isso extremamente importante. Tem você, quando você vai nas escolas, as pessoas podem te convidar via Uniluvas, por exemplo. Ah, vem aqui na minha FATEC, Pode que também, Uniluvas, Kleber, enfim, um detalhe importante, acho que é até válido aqui falar, né, que é um projeto meu pessoal, mas deixar claro até o meu agradecimento para o Diego, que quando que incentiva que você, eu né? levei para ele isso, ele me apertou a mão e assinou, ele falou, Kleber, vai que se você precisar da minha ajuda, a gente está junto. Então isso não é difícil, né? Você conseguir ouvir, porque hoje eu sou CLT. Hoje eu sou CLT, mas eu tenho um projeto pessoal que isso não vai deixar. Eu não vou deixar de levar o nome de Luvas, o que eu conquistei, a minha posição dentro da companhia, não vou deixar de levar. Muito pelo contrário, faz parte da minha vida, É da minha verdade. essência, né? Então, eu só tenho que agradecer mesmo. E parabenizar o Diego, né, por incentivar as pessoas que fazem parte da empresa dele a saírem do universo só da venda, mas para o universo do aprendizado, do Sim, desenvolvimento, da exa- possibilidade, né? Quantas exatamente. possibilidades aquele aluno que assistiu tua palestra vai ter e que não tinha talvez nem intenção e aquilo Exatamente. desperta. Desperta, né? Com certeza. Ele desperta a possibilidade que até então, uma visão que ele não tinha, um pensamento. Mesmo um operador de máquina que está lá Exato. sozinho ouvindo agora, o- fala, olha, eu vou fazer técnico de segurança, exatamente. E né? por mais que ele não tenha com ele a aptidão, ele fala assim: eu nunca vendi nada. Mas como eu Sim, falei, é. é um processo. E você disse uma coisa importante hoje, que é tão legal, que o mercado está diferente, o mundo está diferente. Hoje eu vejo a necessidade de divulgar, bater na porta para vender minha palestra. Não basta só eu colocar numa rede. Para eu vender a luva, não basta só eu mandar um e-mail, um mailing. Não. Não, eu vou lá e vou bater na porta, uma, duas, três, mas vou Sim, mostrar. sim. É a É a persistência persistência. com consistência. Consistência, né? Você dá sequência, acreditar sempre que é possível. Só para encerrar, porque foi maravilhoso, assim, esse viés totalmente, né, ligado à EPI. No Antigo Egito, 3.000 anos antes de Cristo, já existem registros de que os faraós usavam as luvas como forma de status. 3.000 anos antes de Cristo. Depois, a Grécia também teve a evolução e os soldados usavam as luvas, né? E alguns comiam com luvas justamente para mostrar o poder, que era também uma questão de quem estava usando a luva estava num estágio. Depois veio o século XX, onde elas eram já usadas pelos trabalhadores, e olha a Revolução Industrial, as luvas médicas, que também chegaram muito Sim. depois. Então é uma história bem interessante que a gente no dia a dia não está acostumado. Eu te agradeço muito, agradeço a Uniluvas, ao Diego por ter permitido que você estivesse aqui conosco. Foi uma aula hoje. Para qualquer técnico de segurança, para qualquer empresa, eu acho que isso alimenta o olhar não só de um EPI como venda, mas de um EPI como proteção à vida. Nessa câmera aqui, é um momento para você falar com quem está ali te acompanhando. E eu sou muito grato por você ter vindo. Aproveita. Bom, Romulo, te agradeço por essa oportunidade. Acho que para mim foi um privilégio estar aqui, compartilhar com todos vocês o meu conhecimento, a minha trajetória. É, Sigam-nos nas redes sociais, né, em todas as plataformas digitais, né, LinkedIn, Instagram, no nosso site. Lá tem todos os nossos produtos. Fico à disposição de vocês.
para que a gente consiga atendê-los da melhor forma possível. Excelente. Bom, e eu vou encerrar esse podcast com o Kleber Rorato, da Uniluvas, aqui, ó, mostrando a qualidade dos produtos. E uma mensagem que eu sei que você é fã de um escritor, que é o Napoleão Hill. Você gosta muito das atitudes mentais positivas. Eu acho que eu vi na sua rede o quanto você valoriza a inteligência emocional das pessoas Sim. e como você ensina as pessoas da sua equipe a se controlarem. Sim. Tenha controle sobre a sua emoção para que os resultados sejam os melhores. Ótimo. E Uniluva, muito obrigado pela tua presença e até o próximo episódio. Até a próxima. Muito obrigado, Rômulo. Obrigado por ter vindo mesmo. Eu que agradeço. Estou feliz da vida. Feliz da vida também. Obrigado. Obrigadão. Até o próximo.